ter esse futuro promissor nessa nova república vigente. Então, eu uso até o conceito de vetor de Bernstein, que eu também utilizava na minha iniciação científica, que eu também trabalhava com periódicos, né, nessa época, e falo que como a educação é um vetor, né, para deslocar a mulher do lugar imposto pela sociedade e para esse novo local. Então, essa educação é como se fosse esse vetor para mudar essa mulher desse local. Então, esse discurso abre a mulher uma perspectiva de conquista, né? O discurso de senhorinha, uma perspectiva de conquista dos mesmos direitos masculinos e o estímulo para ela se inserir no mercado de trabalho também, né? Tanto que os primeiros periódicos dela, ela tinha muito receio de ser atacada, das pessoas falarem que não, que o sexo feminino não deveria ter acesso à educação, acesso, não ser submissa, mas alguns anos, eu acho um ano depois, em outro periódico dela, ela fala que muito pelo contrário, que foi muito bem aceito o periódico dela, principalmente pelos progressistas. E aí, ela apresenta, né, esse novo modelo de mulher para essa nova sociedade. Então, um dos meus objetivos é justamente estudar quais estratégias discursivas que a redatora utilizava também para defender a ideia de igualdade e liberdade da mulher, né? E quais estratégias discursivas e como ela utilizava, né? Mas, como eu disse, ainda não terminei a pesquisa, mas eu acho muito interessante relacionar como as ideias dela se casaram perfeitamente com o espírito da época. E aí eu termino com essa citação, que é que estudar, né, a imprensa em um momento específico, no dado recorte espaço-temporal, é estudar as relações de poder dentro de uma sociedade, que moldam a compreensão que essa sociedade tem de si e do próprio momento que vive. Então, a imprensa é um objeto de estudo muito rico, né? Porque nós conseguimos entender um pouco como funcionavam as representações e como era a recepção do público, né? E até pelas quantidades de assinatura, quem assinava, qual público assinava. Então, eu acho muito rico os periódicos, a imprensa, para poder estudar a sociedade e esses movimentos, né? E uma das referências que eu usei aqui, que eu uso muito, é o Discurso das Mídias, do Charrodot, que é para estudar mais sobre o viés discursivo e as outras referências que eu usei aqui no slide. Então, acho que foi isso. O microfone, Elaine, eu acho que... Então, obrigada, Isis. Acho que a gente vai deixar para conversar, né? Vai ser uma conversação depois da apresentação das outras meninas, que a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E aí, como eu inverti a ordem, né? Eu te coloquei primeiro, meio que assim, por um lapso aqui. Se vocês concordarem, a gente pode passar para a Marina, que ficam na sequência duas apresentações sobre periódicos e revistas, né? E a gente depois vai para a Camila. Pode ser? Uhum. Então, eu vou te colocar, Marina, como apresentadora. Tá certo. Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me confirmam, por favor, se dá para ver. A visualização tá tranquila aí? Tá confortável? Beleza, obrigada. Um segundo, gente. Só olhar aqui para eu poder controlar o tempo também. Pois bem. Começar dando boa tarde a todos.
Meu nome é Marina, eu sou aluna do 6º período do curso de Letras aqui do Cefet, né, Letras, Tecnologias da Edição. É com muito prazer que eu faço essa apresentação para a segunda semana de Letras. Então, eu queria agradecer a todos os envolvidos, né, na semana, todos os organizadores, Elaine por estar mediando, e agradecer a todo mundo que tirou um tempinho aqui para conversar um pouco com a gente. Então, esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, ele é resultado de uma pesquisa de iniciação científica voluntária, que é intitulada Cultura Material e Representações da Modernidade em Revistas Culturais de Belo Horizonte, MG, entre 1910 e 1928. Esse projeto também foi apresentado pelo professor Dr. James William Goodwin Jr., assim como da Isis, e ele foi apresentado também na 17ª Semana de Ciência e Tecnologia do Cefet, que aconteceu em outubro. Começou em outubro, né? A premissa desse projeto foi a de investigar como se deram as representações da modernidade e da cultura material em revistas culturais de Belo Horizonte nas décadas de 1910 e 1920. Pois bem. Então, para a caracterização do imaginário da modernidade, né, na Belo Horizonte do início do século XX, a gente dividiu o projeto em duas partes. A primeira parte foi a de análise teórica dos conceitos de cultura material e representação, né, dos conceitos que perpassam a pesquisa, estudos das características dos periódicos, que no caso são as revistas culturais, né, que constituíram a corpora do projeto, e estudos sobre a história de Belo Horizonte dentro do período delimitado. Durante o século XX, as revistas culturais, elas tiveram um expressivo papel pedagógico, na medida em que elas construíam e selecionavam o imaginário coletivo das cidades e na representação da modernidade que elas almejavam. Então, a gente percebe que não era apenas as revistas, elas não eram responsáveis apenas por apresentarem e representarem as cidades reais. Elas também veiculavam um ideal, um modelo referencial de cidade ideal, né, que era moderna, civilizada e cosmopolita. A gente entende, assim, que as revistas, elas não eram um produto econômico, né, que só serviam para anunciar produtos, vender produtos. Elas divulgavam e ofereciam estereótipos e valores, né. Ainda nessa parte teórica, ainda na análise teórica do projeto, a gente estudou um pouco da história de Belo Horizonte, como eu havia dito, e é importante ressaltar que pensar a história de Belo Horizonte é necessariamente entender o processo de modernização que ditava os ideais do início do século XX, porque Belo Horizonte foi a promessa do projeto de modernização de Minas Gerais e, em alguma medida, do Brasil também. Então, o BH foi planejada dentro dos rigores da técnica, da ciência positivista, justamente para receber o progresso. Acontece que na parte efetiva, né, no momento de efetuar esse projeto, esse progresso, essas mudanças, elas se efetuaram de uma forma muito incompleta e muito excludente, que eu vou ilustrar um pouco mais tarde, mas é importante ressaltar isso, que o discurso desse projeto de Belo Horizonte, ele era muito mudancista, ele vendia um progresso que não se efetuou na prática. Na prática, esse progresso só chega para alguns grupos específicos e selecionados. Eu falo um pouco mais. Partindo para a parte teórica, a gente entende, né, pensando em todos esses conflitos, em todas essas contradições no processo de modernização de BH, a gente entende que foi a imprensa uma das responsáveis por tentar criar uma identidade social para o grupo que era, para os grupos, né, tão heterogêneos que estavam começando a morar aqui na capital, que estava nascendo. Então, nessa segunda parte do projeto, que é a análise prática, nós fizemos a leitura e a análise de algumas fontes documentais e foram lidos alguns exemplares específicos das revistas Tank, Novela Mineira, Yara e Semana Ilustrada. Para cada um desses fascículos, foi elaborada uma ficha catalográfica de acordo com o arquivo do ISU, né, o arquivo online. Então, a gente subia de acordo com cada texto que era pertinente para a pesquisa, a gente subia indexando página e coluna. A categoria diz dos gêneros, né, possíveis da gente catalogar. Então, poderiam ser anúncio, notícia, artigo ou literatura. A gente também colocava título, um resumo, a pertinência desse texto para a pesquisa e, se necessário, se pertinente, uma imagem. A quantidade de fontes, né, documentais, ela sofreu um
impacto, né? A quantidade de revistas catalogadas sofreu um impacto, mas as análises que a gente fez, elas já delineiam um certo imaginário de modernidade repercutido pelas revistas culturais de BH. Pois bem, a partir da leitura das fichas, a partir da confecção das fichas, né, da leitura das revistas, foram identificadas e foram contabilizadas algumas categorias-chave, algumas categorias muito relevantes na representação da cultura material, como discurso científico, saneamento básico, embelezamento das cidades, energia elétrica, eletrodomésticos, estrangeirismos, transportes, entre outras. Começando a discutir um pouco dessas categorias, a gente tem que a categoria com mais ocorrências, né, a categoria que apareceu com mais expressividade para a representação da modernidade, era a categoria de estrangeirismos ou modismos estrangeiros. Essa categoria, ela apareceu em todos os gêneros, né, nos 4 gêneros que a gente separava, e ela ficava evidente, por exemplo, nas escolhas de colocar termos em inglês ou em francês, sem tradução, algumas vezes ressaltando os vínculos entre Belo Horizonte e grandes centros modernos, principalmente Paris, Nova York, algumas vezes Amsterdã também, enfim, entre outras. Apresentando na categoria de anúncios, esse vínculo de estrangeirismo aparecia muito falando de produtos importados desses grandes centros modernos, profissionais que eram formados do exterior sendo exaltados também, e a gente tem, inclusive, alguns textos integralmente em francês, sem nenhuma tradução. Uma categoria que funcionou muito parecido, né, de uma forma muito similar com essa de estrangeirismo, foi a categoria que a gente identifica como eixo Rio-São Paulo. Assim como as revistas tinham essa necessidade, né, essa necessidade mesmo, essa iniciativa de ressaltar os vínculos entre Belo Horizonte e esses grandes centros modernos estrangeiros, também havia uma grande necessidade de ressaltar o vínculo entre Belo Horizonte e o eixo Rio-São Paulo, que Rio de Janeiro e São Paulo, nessa época, eles já eram referências com relação ao progresso industrial, e eles já eram centros culturais modernos do país. Então, tinha esses mesmos vínculos, da mesma forma que esses vínculos aconteciam com cidades estrangeiras e países, né, do exterior, outros países, eles também se davam de uma forma muito similar em se tratando do Rio e de São Paulo, nessa necessidade de exaltar a relação de BH com essas grandes capitais, com esses grandes centros. Essa busca por influências externas, né, dentro e fora do Brasil, ela se opõe, né, que aconteceu em grande escala, né, nas nossas fichas, essa grande ocorrência, ela se opõe a uma tímida aparição dos textos falando sobre energia elétrica e eletrodomésticos. A hipótese inicial da pesquisa era de que essa seria a categoria com mais relevância, porque a gente estava buscando identificar justamente a cultura material. Só que isso aconteceu de forma muito menos expressiva do que a categoria que a gente acabou de comentar. Então, a nossa hipótese é de que essa categoria de energia elétrica e eletrodomésticos, ela apareceu com menos expressividade porque esses símbolos concretos comumente associados à modernidade, eles ainda não estavam tão presentes em Belo Horizonte, né? Nessa Belo Horizonte aí do final da década de 10 e do início da década de 20 no geral. A nossa pesquisa, ela propõe que houve uma tentativa de se suplantar essas ausências materiais como indicativa postura cosmopolita, em oposição à impressão muito provinciana que Belo Horizonte ainda passava. Então, a gente vai perceber o que é importante ressaltar nesse momento é que essa ideia, essa teoria de se suplantar a carência, ela deve ser mantida apenas como hipótese, porque as revistas culturais, elas não tratavam dessas ausências abertamente. Então, quando a gente diz que havia uma severa carência de energia, de transporte, de eletrodomésticos em Belo Horizonte, a gente fala isso com base no estudo da teoria, da história, naquela primeira análise teórica. Na análise das fontes, as fontes que a gente documentou, não tem nenhuma crítica, não tem indicações, a gente não consegue comprovações de que havia essas carências. Por quê? Porque as revistas culturais, como eu já disse, elas ocupavam um papel que era muito mais pedagógico do que informativo e crítico. Os jornais
ocupavam esse lugar das denúncias, né? As revistas não. E aí a gente percebe, né, pensando nisso, a gente percebe também que esse apagamento, não fazer a crítica, né, silenciar as críticas, era feito de forma pensada, era feito de forma estratégica. Inclusive, na escolha de preencher grande parte das revistas, grande parte do espaço da impressão, eles preenchiam com notícias culturais sobre Juiz de Fora, sobre Ouro Preto, Nova Lima. E esses apagamentos, né, essa estratégia de colocar eventos de outros lugares, notícias de outros lugares à volta, servia justamente para ocupar espaço e para mascarar a falta de eventos em Belo Horizonte e para evitar de tratar das questões internas problemáticas e adversas que estavam acontecendo aqui. Então, a gente percebe que essa Belo Horizonte que estava se construindo no papel, né, essa Belo Horizonte que era repercutida pelas revistas culturais, mesmo que ela não fosse uma mentira, ela também não era exatamente a verdade, ela não correspondia totalmente à verdade. Esses apagamentos escolhidos, eles apresentavam essa proposta de indicar uma postura sem ter que falar mal, e sem ter que mostrar, sem ter que deixar evidente que o projeto de progresso e de modernização de Minas, ele se deu de forma muito... ele não se deu de forma completa, né? Ele não foi completamente efetivo. A parte da pesquisa, a minha experiência pessoal, ela ilustra como que esses silenciamentos continuam repercutindo. Eu sou natural de BH, eu estudei a história de Belo Horizonte no ensino fundamental 1, e eu fui ensinada que o projeto de Belo Horizonte foi feito para que BH existisse só dentro da Avenida do Contorno. Quando a gente foi estudar a história de BH para a iniciação científica, a gente descobriu que, na verdade, já se sabia que Belo Horizonte não ficaria só dentro dos limites da Avenida do Contorno, mas foi uma escolha de só planejar a parte interna, a Avenida do Contorno. Isso significa que a parte interna tinha, sim, um planejamento de abastecimento de luz, de energia elétrica, uma tentativa de industrialização, que a parte de fora, onde os lotes eram muito mais baratos, a parte de fora da Avenida do Contorno, que foi ocupada pelos operários que estavam trabalhando em BH, essa parte de fora não teve planejamento nem de transporte, nem de luz, nem de esgoto. Então, a gente percebe aí que fica muito evidente, né, nessa linha do tempo que a gente vai construindo, que o progresso em Belo Horizonte só deveria chegar para alguns grupos selecionados, e não para todos. Enfim, exatamente aqueles grupos que dariam conta de adquirir lotes caros. Então, enfim, né, os mais ricos. A gente percebe, então, né, voltando a falar dessa ideia, da Belo Horizonte do papel que não corresponde a Belo Horizonte real, a gente pensa que existe uma Belo Horizonte do papel do projeto de BH, a Belo Horizonte do papel da revista cultural, e essa Belo Horizonte de papel, que são diferentes entre si, elas diferem da Belo Horizonte real. A criação dessa Belo Horizonte de papel, ela se dá, o desenvolvimento dela se dá ao mesmo tempo que o desenvolvimento dos próprios periódicos. Então, ao mesmo tempo que a cidade real se desenvolve, o discurso sobre a cidade se desenvolve, e os próprios periódicos também estão se instalando e se desenvolvendo aqui na capital. Então, pensando no período analisado, a gente consegue perceber algumas mudanças muito expressivas nas revistas analisadas, nos fascículos estudados. Então, vou destacar aqui algumas alterações relevantes, né, com relação aos fascículos, é que os fascículos do final da década de 20, eles apresentavam uma diagramação que sugere o nascimento de uma leitura muito mais ágil, em função de uma maior quantidade de imagens e uma menor mancha escrita de texto. Além disso, esses títulos que são mais recentes, né, Iara, Semana Ilustrada, eles se diferenciam mais dos jornais através do uso de uma maior paleta de cores e do tamanho das margens também. Então, quanto mais recente a revista, mais cara da revista que a gente conhece hoje ela vai tendo, né? As revistas mais antigas lembram mais os jornais. Além dessa mudança na diagramação das revistas, a gente também ressalta, com relação à modernização dos próprios fascículos, a diluição das fronteiras. Nas revistas mais antigas, a gente tinha um espaço separado para os anúncios. Então, os anúncios, eles sempre apareciam ou no início ou no final dos fascículos. E já do final da década de 20,
os anúncios começam a aparecer durante toda a revista, inclusive interrompendo algumas colunas, como eu mostro aí. E além dessa diluição das fronteiras, né, na organização, a gente também tem a diluição dos gêneros de forma interna ao texto. Ou seja, os gêneros que a gente separou, artigo, notícia, anúncio, literatura, eles vão se tornando mais misturados e mais mesclados com o passar do tempo, né, do período analisado, e um vai tendo mais influência do outro, vai ficando mais difícil analisar um gênero puramente. Todas essas mudanças que a gente analisa nas revistas fazem que a gente verifique que a publicidade e os meios de comunicação atuais, eles continuam fazendo um movimento muito similar na atualidade, né? Então, eu trago aí o exemplo do Instagram, porque a gente percebe que os meios de comunicação, eles estão cada vez mais ilustrados, com menos texto, com menos separação entre as fronteiras, né? De forma interna e externa as composições. Então, você está ali rolando o feed, você vê notícia, logo depois um artigo, uma notícia que é junto com um artigo, fica mais difícil identificar, e essas fronteiras, elas vão se diluindo cada vez mais. Muito bem, pensando nisso tudo, né, que a gente falou, a gente consegue perceber, né, já encaminhando aí para a conclusão, que a leitura desses fascículos, ela cria uma linha do tempo que revela que a modernização de Belo Horizonte pelos periódicos aconteceu ao mesmo tempo que a modernização dos periódicos de Belo Horizonte. Desse modo, as revistas culturais de BH, elas se tornaram mais do que só veículos para a construção da identidade da capital mineira, né? Da capital mineira enquanto cidade cosmopolita. Essas revistas, elas se transformaram elas próprias em representações dessa cultura material. Elas próprias se tornaram grandes símbolos do progresso e da modernidade, sobre os quais elas tanto trataram em suas páginas. É um pouco disso que eu trouxe para hoje. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. E acho que me encerro por aqui. Okay. Obrigada, Marina. Acho que é uma pesquisa consistente, né? Interessante que você disse que é um projeto de iniciação científica voluntário, né? Então, eu te cumprimento mais uma vez, porque é um desejo de pesquisa para os nossos alunos, isso é muito, muito rico, né? A gente vê que os alunos estão em busca da pesquisa, mesmo sem bolsa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho depois. Agora, então, vou passar a palavra para... eu inverti a ordem, né? Para Camila de Oliveira Guimarães, que ela vai apresentar o trabalho Pedras no Caminho, percalços, dilemas e soluções no início da trajetória de escritores contemporâneos. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. Eu queria pedir desculpas também, porque eu tive uns probleminhas técnicos, então não vou aparecer hoje, vocês vão ouvir só a minha voz mesmo. Esse é um projeto de uma iniciação científica, né? Orientada pela Anelisa Ribeiro. E eu vou falar para vocês, explicar um pouco. Ele já está tomando outros contornos por agora, mas eu vou falar para vocês até uma parte, um recorte que eu fiz da pesquisa até o momento. Pode passar, Marina. Como eu falei, propõe um recorte do projeto inicial, e em nossa pesquisa, pode voltar, pode ir para frente. Isso. Em nossa pesquisa, tomamos a escrita como trabalho, considerando suas características próprias e diferenças em relação a outros labores. Tais especificidades exigem dos e das interessados em ingressar no campo literário, desenvoltura e principalmente conhecimento. Há relativamente pouca investigação do ponto de vista editorial sobre as principais indagações dos escritores e das escritoras inexperientes e os artifícios utilizados por eles e elas para lidar com os empecilhos de suas trajetórias. Então, como começou essa pesquisa, né? Como eu sou autora, né? Meu nome como autora é Camila Dió, eu já publiquei 2 livros, e antes de publicar, eu tive vários questionamentos, dilemas, e aí, ao longo do meu caminho, eu fui buscando soluções para esses dilemas, e aí, a partir disso, foi surgindo a proposta da pesquisa, né? Pode passar, Marina.
Qual que é o objetivo? Através de pesquisa bibliográfica, coleta de dados e por meio da experiência vivenciada, no caso a minha, da Annelise e de outros escritores com os quais eu conversei, o trabalho proposto visa produzir como resultado um material que seja capaz de proporcionar aos jovens escritores mais uma fonte de consulta que satisfaça dilemas e indagações comuns ao ofício de escritor. Pode passar. Qual a importância dessa pesquisa para a área de edição e para o público? Interessa a área de edição, como destaca Ribeiro, para além do campo literário, as redes intelectuais, os fluxos editoriais, a circulação das obras e os processos de legitimação. E essas são questões que, do ponto de vista prático, também estão relacionadas aos dilemas e soluções que povoam a mente dos escritores que desejam se firmar na cena literária. Então, assim, a gente fez um projeto piloto, né, de entrevista, e aí 12 pessoas responderam a esse projeto piloto de entrevista. Então, algumas perguntas que as pessoas fizeram foi: como ter um original lido por uma editora? Minha dúvida é o caminho para se chegar aos pontos de venda. Como a editora pode contribuir para a divulgação do livro? Essas foram algumas questões que os autores falaram que eles tiveram dúvidas no início. Pode passar. Por meio de pesquisa piloto, como eu falei, foram coletados dados para a produção de uma investigação mais aprofundada. Por hora, 12 pessoas responderam ao questionário padrão. Dessas, 8 eram mulheres e 4 eram homens, com idades que variam dos 22 aos 50 anos. Como vocês podem ver, foi bem misto, né, assim, questão de idade. Sexo, foram mais mulheres que responderam, né? Todos já publicaram um ou mais livros, entre eles poemas, romances eróticos, contos adultos ou infantis. Alguns são mais experientes na cena literária do que outros. Pode passar. Quanto ao modo de publicação, essa foi uma pergunta que a gente fez, recorrendo às plataformas online, a autopublicação impressa, a publicação por meio de editoras independentes e as editoras tradicionais. Aí vocês podem ver os números de quanto corresponderam a cada um. Volta um, isso. Experiência na produção de um livro. Quanta pergunta sobre como classificar a sua experiência na produção do livro, 8 consideraram que foi difícil, mas proveitosa, fariam de novo. E 3 consideraram fácil e proveitosa, fariam novamente. É possível observar que mais da metade dos entrevistados classifica a sua experiência com a produção de um livro como difícil, mas fariam de novo. Eu penso da mesma forma, eu achei difícil, porque o que acontece? No início, às vezes a pessoa ela não conhece outras editoras, outras formas de publicação. Então, elas ficam perdidas mesmo em como iniciar essa trajetória, né? E aí, eu, por exemplo, só fui descobrir que existem as editoras independentes e tudo mais, e a forma de autopublicação, impressa ou na internet, depois que eu entrei para letras. E essas outras pessoas, elas recorreram a outras formas, né? Você consegue encontrar no Google e tudo mais, mas nem sempre é um caminho fácil, né? Um caminho de pedras. Pode passar. Aí, eu estudei um texto do Bourdieu. Quem foi Bourdieu? Um sociólogo francês e filósofo de formação. Esse texto foi traduzido pela Luciana Salazar Salgado e o José de Souza Muniz, que é professor aqui do Cefet. E eles fizeram uma pesquisa sobre 61 editoras de literatura francesa ou traduzida que publicaram, né, no período de julho de 1995 a julho de 96. E por meio desse estudo é possível observar algo da estrutura do campo editorial e perceber as principais diferenças e a oposição entre empresas grandes e antigas, que são dotadas de todo tipo de capital, tanto comercial, financeiro, quanto capital simbólico,
Eu chamo a atenção para isso, gente, capital comercial financeiro e capital simbólico. Eu vou explicar o que ele chamou de capital simbólico. Mas as pequenas empresas recentes que são desprovidas desse capital, mesmo que tenham acumulado capital simbólico de críticos, escritores de vanguarda, livreiros ilustrados, leitores bem informados, as pequenas editoras, segundo Bourdieu, ditam o movimento da dinâmica do campo e as novas tendências da produção editorial. Então, isso é muito importante. Embora existam as grandes editoras, são essas pequenas que ditam a dinâmica e o movimento do campo. Pode passar. Eu fiz esse fluxograma, resumindo um pouco o que o Bourdieu fala. Então, está aqui no meio, determinantes econômicos e sociais nas estratégias editoriais. Aí vamos entrar aqui, editora. Determinantes da posição no mercado editorial e virtudes, estrutura das posições e tomadas de posições. Como assim? São as tomadas de posição, as decisões das editoras. O que influencia, né? O capital simbólico, o capital econômico e o capital comercial. O Bourdieu, o que ele chama de capital simbólico? Ele chama de capital simbólico, ele tomou como capital simbólico o prestígio do fundo editorial, a quantidade de prêmios Nobel de literatura que a editora teve, localização e antiguidade da editora. Ele chamou isso de capital simbólico. E o econômico comercial é mais fácil de saber, que é a questão financeira, né? O editor, ele é responsável por critérios de avaliação, decisão da distribuição de recursos econômicos, simbólicos e técnicos, porque existem essa distribuição até de capital simbólico, do editor para o autor, e da editora para o autor. Isso vai depender do catálogo, dos autores desse catálogo, vai depender do capital simbólico do próprio editor, quem é esse editor, o que ele faz. Ele tem o poder de assegurar a publicação. O editor, ele tem o poder de assegurar a publicação, segundo Bourdieu. E o leitor? Os leitores antenados capazes de romper com o hermetismo anterior menos elitista. Então, tipo assim, ele fala lá, ele fala do período, né? Desses leitores que eles ditam também o que vai vir, né? Assim, o que vai ser tendência, né? Leitores de livros de bolso, leitores meio termo ou sem ou com instrução. Produção editorial, populismo literário, clássicos e obras de vanguarda. Autor, encaminhar manuscritos de acordo com as representações menos ou mais acuradas das diferentes editoras. Transferência de capital pelo editor e a qualidade do autor. O livro, ele é dividido, o livro ele tem tanto um significado não, deixa eu pensar uma palavra melhor. O livro ele é visto tanto como arte no mercado, como a questão financeira. Então, ele é tanto mercadoria como significação. E existe um efeito de marca exercido pela capa e pelo catálogo. A previsão de venda, existe a previsão de venda que pode ser significativa, bem definida ou não. Isso aí vai saber de acordo com quem é esse autor dessa transferência de capital simbólico. Pode passar. O escritor e o mercado editorial. Em muitas ocasiões, principalmente em relação a livros de segmentos específicos, como a poesia, por exemplo, o autor não enxerga o livro como produto e, consequentemente, não se vê como empreendedor. O que eu chamo de empreendedor? De pessoa que precisa de meios de subserviência, né? Assim, de subserviência não, de... Perdi a palavra, gente. Sobrevivência mesmo. Isso, sobrevivência. Pessoa que precisa de meios para sobreviver. Então, isso levanta questões sobre como o mercado influencia a literatura e como a literatura se comporta nesse mercado. Algumas indagações permeiam a mente do autor estreante, tais como quais são as dificuldades de para visibilidade, como se firmar na cena literária e atingir seu público.
Geralmente, esses autores conhecem pouco o mercado editorial e lidam com diversas dificuldades, sendo uma delas a de serem aceitos por editoras de renome, por exemplo. É importante ressaltar que, mesmo que o autor ou a autora não tenha intenção de obtenção de lucro, ainda assim será impactado pelo público e pelo mercado, embora não se resuma apenas a isso. Pode passar, Marina. Aí vem uma outra discussão, né? Na discussão sobre a profissionalização do escritor, o envolvimento do financeiro é considerado um tabu ainda. Né? Para Nakamura, o campo literário habitualmente trata como controversa a associação entre a arte e o dinheiro, e essa persistente recusa da ideia de profissionalização por parte de escritores intelectuais ocorre porque a proximidade entre o trabalho intelectual e retorno financeiro ainda são categorizados como absolutamente antagônicos. Não entende-se o livro tido como muitos como objeto artístico, sagrado, intocável, como mercadoria. Então, existe essa dicotomia, né? Pode passar. Essas aí são algumas referências que eu não citei, porque eu já citei lá do Bourdieu, né? Essas aqui é da Annelise e da Nakamura. Eu agradeço a todos pela presença, espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que eu tenha sido clara, né, que eu não tenha me perdido muito na minha fala. Muito obrigada, gente, e agradeço a Annelisa também e a todos que estiveram aqui. Ai, que bom. Já vou voltar. Vou voltar com a câmera. Então, obrigada pela apresentação. Acho que foi uma mesa muito, muito rica, né, Camila? O seu trabalho também em estágio inicial. Acho que já mostra um caminho importante. E eu vejo, assim, que para a gente tentar amarrar um pouquinho os 3 trabalhos, né, eu acho que eles têm uma linha comum, que é pensar um pouco isso que eu comentei no início da nossa conversa, a questão do povo menor, né, a questão mesmo da literatura menor. Então, que eu leio através de Deleuze e Guattari, esse novo espaço de conquista, né, de conquista e de afirmação, nesse espaço de luta, que vou tomar de empréstimo também o Bourdieu, que a Camila usou, né, quando ele vai discutir o campo editorial, que é esse espaço de luta dos escritores. Então, eu vou começar com algumas perguntinhas, só para a gente começar a pensar um pouquinho. Camila, no seu trabalho, eu achei muito, muito interessante, e eu tenho algumas perguntas, me instigou a pensar algumas coisas, assim, né, algumas curiosidades sobre o seu trabalho. Quando você discute a questão da profissionalização e o seu corpus, né, na verdade, que você vai chamar aí de um pequeno projeto piloto, de uma entrevista piloto. Então, aqui você seleciona 12 escritores, né? E eu queria saber como é que foi esse processo a metodologia que você utilizou para poder fazer essas entrevistas, onde você captou e selecionou esses entrevistados. Uhum. E se, no caso, né, você usa também escritores que estão na fase muito inicial e de escritores que já conquistaram um espaço, que já estão, assim, nesse circuito de consagração, né, a sua própria orientadora, Annelise, ela já foi premiada, então ela já tem um lugar diferenciado em relação a outros poetas e escritores que ainda estão no início, que estão ainda lutando aí com a questão como escritores independentes também. Fiquei pensando um pouco nisso na sua pesquisa. E aí você, eu acho que apresentou muito bem, né? Acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas Uma Revolução Conservadora na Edição, que é o texto que a Camila utilizou, ele vai ser publicado pela LED, pela nossa editora laboratório aqui do Cefet, para uma coleção nova. Então, em breve, nós teremos mais acesso a esse texto, né, que ele foi traduzido, como a Camila bem disse, pelo Muniz, mas ele vai numa revista, mas agora ele vai sair sob o formato de livro. E você quer falar já, Camila? Eu tenho só mais uma questãozinha para você, só para você pensar um pouquinho, assim. Pode falar. Eu queria saber se você mapeou o campo editorial de Belo Horizonte, se esses escritores que você entrevistou, se eles são de Belo Horizonte, se você chegou em algum momento a mapear esse campo editorial, a ver esses espaços de tensão, né, esse mercado econômico de BH,
E o que eu acho que é muito interessante, um ponto que você tocou, é que os poetas, né, quem publica poesia, tem mais dificuldade em se firmar como escritores profissionais. Acho que é uma questão também que ultrapassa um outro lugar, é pensar também o valor da arte, né? A poesia enquanto arte. E quais gêneros aí esses escritores aí que você entrevistou publicam? Contos, romances, né, poesia, você já disse que sim. E se isso tem alguma influência nesse embate aí no campo editorial, dentro desse capital simbólico? Qual foi a primeira pergunta? A primeira, quais foram... Os critérios da metodologia que você utilizou. Isso. Eu tenho acesso eu tenho uma rede intelectual de autores que eu conheço, né? Uhum. E tem também o Instagram, que permite esse acesso aos escritores, né? O Instagram, o Facebook, as redes sociais, de modo geral. Uhum. Então, primeiro eu lancei lá perguntas convoquei os autores, em geral, para poder responderem, e fui pedindo aos que eu conhecia que respondessem também. Certo. Então, assim, o fato de ter mais mulheres que homens, por exemplo, não foi um critério, aconteceu espontaneamente, sabe? Uhum. E qual que foi a outra pergunta? E a outra pergunta foi sobre o mapeamento do campo editorial de Belo Horizonte, se esses escritores são de Belo Horizonte, porque eu estou tentando pensar um pouco o desenho que você faz dessa sua pesquisa, né? Que ela ainda está no projeto. Isso, ela inicial. É muito recente ainda, tem um mês só. Certo. Então, foi geral, foi Brasil, a nível de Brasil. Uhum. Então, esses autores vêm de todo canto. Tem gente certo. de São Paulo, aqui de Minas, do Rio. É bem diversificado. Certo. E você pretende ampliar essa pesquisa, né? Para ter um corpus maior, para ter uma base melhor de trabalho. Sim, e também, atualmente, a gente está levando a pesquisa para a Academia Mineira de Letras, e eu estou pesquisando também a trajetória literária das escritoras acadêmicas. Só que eu não mencionei isso, porque isso foi depois que eu já tinha enviado o resumo. Ok. Então, eu estou analisando a documentação dessas escritoras e o trabalho está tomando uma nova forma. Eu imagino. Então, assim, o que eu falei foi o que eu fiz até o momento de enviar o resumo. Sim. Foi o projeto e as leituras iniciais que eu fiz. Mas você fez uma outra pergunta também. Você falou, deixa eu lembrar aqui. Você falou do quê? Falei do campo editorial e falei também da profissionalização enquanto arte, né? Enquanto gênero de poesia. E perguntei também sobre os gêneros que esses escritores que você pesquisou, publicam. Quais gêneros que eles publicam. Porque eu penso que essa pesquisa, ela é uma pesquisa para fôlego, né? Ainda mais que você ampliou para nível nacional, então vai te demandar muita energia, né? Uma metodologia muito, muito restrita, e que, como você disse, que está levando um pouquinho para a Academia Mineira de Letras, talvez você possa pensar a profissionalização nessas escritoras que passaram pela academia. Sim. Eu acho que você delimitaria melhor, assim, o tema e focaria num corpus mais, vamos dizer assim, mais trabalhável para um TCC, porque talvez uma pesquisa muito ampla pode te demandar muita energia, muita leitura, que talvez, assim, seria melhor uma dissertação dentro dessa perspectiva. Sim. Não sei se você pensou um pouco nisso. A gente vai misturar a experiência dos contemporâneos, das contemporâneas, né, das autoras contemporâneas, com as autoras da Academia Mineira de Letras. Ok. Mas ainda não está muito bem definido ainda não. A gente está desenvolvendo ainda essa ideia. Okay. Então, como eu falei, né, ainda está em processo.
Uhum. E... O que mais? Acho que foi isso, né? Assim, não sei, eu fiz alguns comentários, nem foi sob forma de pergunta, mas eu acho que é muito rica a sua pesquisa, essa sua leitura, esse seu desejo inicial também de ter partido de um lugar que você ocupa também como escritora, nesse cenário aí da autopublicação, do escritor independente, né? Uhum. E você disse que publicou, e você publicou como autopublicação. Não, eu publico, o que eu faço? Eu publiquei pela Penalux, que é uma editora independente paulista. Eu publiquei 2 livros, um chama Não Escrevo Poemas de Amor e o outro Quando Versos Gotejam. E eu faço cadernos poéticos, que são cadernos que eu publico poesia. As pessoas encomendam poesias e eu faço capas, faço a diagramação das capas e publico poemas nas capas desses cadernos. Faço isso também, que é a autopublicação, né? Ai, que bom. E alguém tem alguma pergunta, gente, para comentar? A gente está falando do trabalho da Camila. A gente abre aqui para alguma consideração de vocês para essa conversação. Ok, eu vou passar então para o trabalho da Marina, que eu acho que ele tem muita coisa em comum com o trabalho da Isis, né? É o mesmo orientador, então, assim, o que eu vou dizer para uma pode caber para outra também, né? Eu acho que vocês têm uma pegada bastante, né? Vem da historiografia, da história, um olhar do historiador, então, uma pesquisa muito de dados, essa leitura historiográfica do corpus, né? Que vocês escolheram. A Marina, sobretudo, eu achei muito curiosa essa seleção que você fez, né, para poder pensar também Belo Horizonte, sobre essa perspectiva da modernidade através dos periódicos, né? Então, a curiosidade que me deu, por que você escolheu esse recorte histórico, esse período de 1910 a 1928? Tem alguma coisa a ver com a história da imprensa mesmo? Essas revistas, elas eram impressas em Belo Horizonte? Eram sim. O que acontece? Esse projeto, na verdade, ele já estava elaborado pelo professor James, quando eu me inseri, comecei a fazer a pesquisa. Então, o recorte foi, na verdade, selecionado por ele. Mas tem muito a ver com o momento de vida que Belo Horizonte está. Então, o projeto de Belo Horizonte, né, ali em 89, tomando forma e virando realidade, só a partir de 1910 é que a gente começa a ter, de fato, a formação de alguma identidade cultural, intelectual. É a partir de 1910 que a gente começa a conseguir estudar um pouco. A gente pode dizer assim, que a partir de 1910 que Belo Horizonte começa a ganhar forma, assim, ou tentar ganhar forma, né? Porque, como eu digo na pesquisa, né? Como eu tento mostrar na pesquisa, não está tão bem estruturado quanto eles fazem parecer. BH não está tão pronta quanto eles queriam que estivesse, nem quanto as revistas fazem parecer. Então, assim, antes de 1910, não dá para pensar muito nessas revistas, dá para pensar ainda menos, sabe? Porque não tem uma formação. Belo Horizonte ainda é um canteiro de obra. A verdade é essa, estudando o desenvolvimento, Belo Horizonte até ali ainda é um canteiro de obra, um grande canteiro de obra, assim, em que eles estão tentando tirar toda e qualquer coisa que relembre o período que BH foi um arraial, inclusive alterar o nome, eles tentam mudar tudo para não passar nada que relembre essa parte de não progresso, né, de não modernidade. Então, é um pouco a partir daí, professora. E eu gostei muito quando você usou o termo Belo Horizonte de papel, né, para comparar com a Belo Horizonte real, né? Então, essa Belo Horizonte de papel remete tanto a Belo Horizonte projetada enquanto ideal, idealização mesmo de quem criou, né, assim, ou seja, desse ideal de construção de uma cidade moderna, e também pode ser entendida como uma Belo Horizonte de papel, aquela Belo Horizonte que está ali representada pelas revistas, né? Também ali tem uma Belo Horizonte que às vezes pode ser que não corresponda à real.
E aí eu te pergunto, só para te instigar um pouco, e você não comentou, mas você conseguiu mapear aí o público leitor dessas revistas? Isso é muito interessante. A gente não separou uma seção específica, um estudo do público, né? O estudo era mais realmente daquilo que está dentro da revista em si, gênero, enfim, as categorias. A ideia era realmente pensar na modernidade, na representação da modernidade. Mas no estudo da história de BH, a gente vê muito essa ideia da formação dos grupos em Belo Horizonte, né? Num primeiro momento, Belo Horizonte tem grupos muito heterogêneos que não dialogam. Então, a gente tem muitos operários em BH, que são aqueles que estão trabalhando nessa parte interna da Avenida do Contorno. As primeiras associações vão ser justamente a desses operários, dos funcionários. Eles vão começar a tentar criar uma identidade para eles. A gente também tem muitos políticos que vão começando a chegar, né, vindo de Ouro Preto, enfim, outros profissionais também que vão tentando migrar de Ouro Preto para cá, e muita gente que faz questão de não vir. E isso acaba virando um outro grupo também, que a gente estuda na formação de Belo Horizonte, aquele grupo que se recusa a vir e que acha que não deveria ter mudado a capital. Então, também faz parte da formação de Belo Horizonte esse grupo que é contra a vinda para cá. Mas não foi mapeado na pesquisa, na parte prática, desculpa, professora. Na parte prática, a gente não se ocupa desse trabalho, mas é uma boa sugestão. Vou falar com eles para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu estou pensando um pouco, você pegou um pouco esse capital material, essa coisa da modernidade, através, sobretudo, seja desses objetos que representam, que simbolizam, de certa forma, a modernidade, né? A energia elétrica, o eletrodoméstico, estrangeirismos e o eixo Rio-São Paulo, né? Então, acho que isso mostra um pouco como Belo Horizonte, aqui, né, o meio cultural se situa nesse eixo, nesse projeto de Brasil. Isso também me fez pensar um pouco sobre a inserção de Minas no movimento modernista, né? Porque durante esse período que você está lendo essas revistas, você está nesse corpus todo, é onde está estourando aí, então, o movimento modernista, que a gente tem uma produção, né, que não é material, mas que é cultural. E aí eu te pergunto se, por acaso, na sua pesquisa, que pode ser um desdobramento futuro, né, porque a conversação é um pouco isso, né, para pensar ali nessas revistas, o que você viu ali de gênero literário, que você viu ali de literatura. Você falou um pouquinho dos anúncios, reportagens, mas eu acho que vocês fizeram essa leitura tentando buscar esses símbolos, né, da cultura material. Mas aí eu estou te instigando a pensar um pouquinho enquanto capital literário mesmo, né, ou seja, espaço mesmo da produção, para a gente tentar, como é que a Belo Horizonte moderna se situa perante esse Brasil que já tem um movimento maior. Interessante. Então, a princípio, lá no projeto de pesquisa, a gente nem tinha pensado em separar uma categoria de literatura. Então, era anúncio, artigo e notícia só. E aí, a partir do início das catalogações, né, das indexações, é que surge a necessidade de criar essa categoria de literatura. E aí a escolha foi por não separar os gêneros literários, porque não aparecem tanto assim, sabe? Em comparação com as outras 3 categorias, nas revistas fichadas, essa categoria de literatura foi a que menos apareceu. E aí a gente não faz esse estudo, né? Igual você faz a sugestão de pensar a literatura, mas conversando com colegas do curso, acho que estão até aqui, não tenho certeza, surgiu essa pergunta também. Fazendo essa conversa, essa apresentação, surgiu essa pergunta também. E aí foi, inclusive, o Emerson, que está aqui, não sei se ele está com o microfone, mas ele vem com a sugestão da gente pensar um poema do Mário de Andrade, da chegada dele a BH, que justamente conversa com essa parte do eixo Rio-São Paulo, que a gente traz e que a gente estuda enquanto categoria, e a perspectiva do Mário de Andrade de chegar a BH e sentir essa diferença entre o discurso do progresso, o discurso cosmopolita, e chegar a Belo Horizonte e ver que, na verdade, BH ainda é muito provinciana,
e nada moderna, né? Então, é realmente um link que já está sendo pensado futuramente, é muito interessante e está sendo questionado já. Legal, porque esses elementos que você pega aí na representação da cultura material são elementos que são muito explorados pelas vanguardas europeias, sobretudo pelo futurismo, né? Então, assim, talvez seja uma forma de você pensar também. Tem vários textos, assim, também sobre Belo Horizonte. Miriam Ávila também tem um texto sobre Belo Horizonte, a cidade planejada, que ela discute a questão do nome das ruas. Não sei se você conhece esse texto dela. E então tem vários textos que você pode também pensar um pouco, abrir um pouco essa pesquisa, continuando talvez com o mesmo corpus, mas trazendo mais a questão da modernização, modernidade, né, de um campo mais cultural, um campo literário, puxando um pouquinho para a literatura, sabe? Muito obrigada, mas eu acho que tem muita coisa. Muito bom. Obrigada, professora, por todas as sugestões, todas muito interessantes. Alguém quer aproveitar a conversa aí com as revistas, gente? Com os periódicos, né? E foram quantas revistas, Marina? Também teve um critério também para essa seleção das revistas? Então, a gente havia selecionado, a princípio, todas as que estavam, né? Todos os títulos, todas as coleções que estavam no arquivo da prefeitura. Era o arquivo da prefeitura ou Público Mineiro? No arquivo público da prefeitura. Okay. E aí, no início da pandemia, o arquivo sai do ar, e aí a gente já reduz de cara, assim, a quantidade de revistas, porque a gente conseguiu acessar só as que estavam pelo ISU. Então, sofreu esse primeiro impacto, e aí, mais tarde, sofre mais um impacto em função da pandemia. A gente teve um tempo parado aí para conseguir reestruturar, ver o que ia acontecer com a pesquisa, se ia continuar andando ou não. Então, foram alguns impactos, assim, na quantidade, então não sei de cor, mas foram 4 coleções diferentes. Agora, quantos fascículos especificamente tem que pegar aqui na pesquisa e olhe para a senhora. Mas Mário de Andrade tem um livro de correspondências com Henriqueta Lisboa, que talvez possa te ajudar se você for pensar por essa vertente, né? Quando ele vem a Minas, então ele tem essa interlocução com a Henriqueta, que ali talvez você possa encontrar alguma informação, né, se você começar a pensar. Né, porque Mário de Andrade é um dos grandes nomes que vai pensar essa modernização do Brasil, né? Ele é um dos escritores que mais tiveram correspondentes aí por cartas. Então, talvez seja uma entrada legal. Muito obrigada. E agora a gente vai voltar lá para a Isis, né, que apresentou. Primeiro a gente está em ordem inversa. A Isis também teve uma pegada dentro de uma pesquisa historiográfica, né, mas com esse diálogo também com os estudos editoriais, né, uma revista muito cara, né, cara assim para a história de Minas, né, e Campanha, né, que chamava a Princesa, alguma coisa da Princesa, não era? Era uma cidade importante no Brasil do século XIX, né? É o que da Princesa? Só me lembra o nome que tinha. É Princesa da Campanha. Alguma coisa. É alguma coisa que é Campanha da Princesa, que é a atual campanha, né? Então, você faz, eu percebi que na sua pesquisa você faz uma relação aí entre a história, né, essa leitura, essa pesquisa mesmo historiográfica, com os processos editoriais, porque você estuda também muito legal a história da imprensa, né, a história, e com a análise do discurso, né, que você traz para poder tentar trazer aí essa noção aí de representatividade também. Acho que você transitou bem, assim, na nossa formação da letras, você soube transitar aí a questão da área da edição, na área também da história da leitura, né, e do leitor, e também da análise do discurso. Eu achei que você foi muito interessante você trazer essa noção de vetor, sabe, que ela é nova para mim, eu devo dizer. E aí eu tenho umas perguntinhas para te fazer, mas é mais assim para poder te instigar um pouquinho. Assim, são curiosidades também, né, para pensar um pouco essa história da imprensa e a história do livro, da leitura, mas no caso aí de um jornal. Nesse período, os jornais já eram impressos no Brasil, né? Depois com a vinda, né, que você desenhou bem a história da imprensa no Brasil a partir de 1808, então aqui é onde nasce a imprensa, e então era um jornal produzido em Minas, mas certamente impresso
impresso na Capital Federal, no Rio, né? E ele circulava... Começou em Minas, e aí ela se mudou com a família para o Rio, né? E aí os periódicos começaram a circular lá na capital, né? Porque antes ela imprimia lá e circulava aqui, né? Também. Não, ela morava aqui, em Minas, Campanha. Certo. E ela circulava lá, em Campanha. E aí depois ela se mudou para o Rio e começou a circular lá também. Na sua pesquisa, você fez um levantamento dos gêneros textuais que estavam presentes nesse jornal? Que você fala esse levantamento da figura da representação feminina, né? Ou seja, dessa, tipo assim, do quanto ela contribuiu, né, para, vamos dizer assim, para dar voz a esse povo menor, que eu chamo, né, através dos textos, né? Então ela tem ela própria, né, na figura de mulher, pensando então nesse recorte que você deu, eu acho que já marca esse lugar. Sim, eu estou até querendo aprofundar, né, nesses gêneros textuais, estou querendo também aprofundar nos aspectos editoriais também do periódico. Eu aprofundei mais no discurso, mas eu também vi que tem muitas partes, que tem uma parte, por exemplo, de literatura, outras partes que tem alguma propaganda, parte também, que ela também é fundadora de uma escola doméstica, e ela fala um pouco. E aí, eu estou aprofundando mais, sabe? Por enquanto, eu estou estudando só o discurso dela como mulher, né? Sobre a igualdade e liberdade da mulher. Mas eu acho muito interessante estudar esses outros aspectos também, ainda mais os aspectos editoriais. Sim, pensar um pouco, né? Eu acho que tanto a sua pesquisa quanto da Marina, vocês estão com um corpus que dá para poder pensar também a questão mesmo da edição, né? Da exposição dos textos, essa evolução textual, essa história da imprensa. Acho que é uma pegada muito, muito interessante. E esse seu trabalho, você já está, né, concluindo o TCC com esse trabalho? Não, eu estou querendo concluir meu TCC, mas eu terminei meu projeto, né, de TCC, e eu estou pesquisando e estou querendo concluir o TCC 2, mas eu acredito que eu não termine agora, até porque esse semestre está pequeno, né? A pandemia. E aí tá tem um curto prazo, assim, então eu acredito que eu termine até no outro semestre. Mas o James, na verdade, eu fiz a minha inscrição, ele até falou, você não quer arriscar e falar um pouco do TCC? Eu achei importante, porque é bom que eu também consigo delimitar um pouco as ideias, né? E falar também o que eu estou planejando e aprofundar mais as leituras, né? Mas muito legal. Depois eu quero ler os... É pena que a Semana de Letras não publica ainda um anais, mas em breve, quem sabe, a gente pode publicar um anais com os resumos e com os trabalhos para a gente poder documentar e traçar um pouco do percurso de vocês, alunos, enquanto pesquisadores, né? Para vocês terem essas publicações. E você chega a uma conclusão, né? Você faz uma relação de que ela é uma figura que ela meio que reflete, ou que representa o espírito da sua época, né? Então, que espírito seria esse? O espírito progressista, né? O espírito republicano, que almejava a expansão também do capitalismo, a abertura do mercado de trabalho, né? Eu fiz a iniciação científica com o professor Irlen, eu não sei se você conhece. Não. Ele é do mestrado. E eu fiz a iniciação sobre educação em Minas Gerais. E eu também estudei muitos periódicos nessa época. Então, o que eu vi... Então, eu estudei muitos periódicos, muitos. Eu pesquisei, assim, durante 2 anos, vários periódicos em Minas Gerais, com o aspecto voltado para a educação. E o que eu vejo, né, em relação a esse que eu estou pesquisando, é como esse discurso acontecia também entre os homens redatores que visava buscar a educação e instrução para poder atingir o progresso e a república, né? Uma nova república. Então, a minha pesquisa, pelo menos da iniciação que eu já concluí, é a questão da educação para o mercado de trabalho.
Então, a escola, né, era como se fosse um vetor do delinquente, igual eu falei, para o mercado de trabalho, que eram escolas técnicas, escolas para formação da mão de obra. Então, foi muito importante, eu acredito que esse discurso também da senhorinha foi muito importante para que a mulher fosse inserida também nesse mercado, lugar. Nesse lugar, que ela não seria só essa mulher que ficava dentro de casa e não fosse uma agente, né, da mudança social. Então, ela queria, pelo que eu entendi do discurso, ela queria participar, a mulher fosse uma pessoa que participava e que ajudasse a construir esse novo espaço, porque a maioria dos periódicos as pessoas queriam construir um novo espaço, um novo Brasil, né? Porque pensando no espaço da escola, né, a instituição escolar em si, é um profissional liberal quem abre uma escola, né? Então, você fez essa pesquisa sobre a história da educação, então, muitas dessas escolas nesse período régio eram escolas privadas, particulares, né? Então, ela é um lugar de trabalho também. Depois, num segundo momento, ela passou a formar mão de obra, né, porque a história da escolarização no Brasil, ela enfim, poucos tinham acesso, né? Sim. Então, é uma pegada interessante, né? Seja o Cefet como escola técnica também, você tentar colocar tipo assim, como se dá a profissionalização, a história das escolas técnicas, né? É uma área também interessante, né? Que você tem que escolher aí o que, né, no meio de duas pesquisas, o que fazer para o TCC, né? É um pouco complicado, sabe? Como eu ainda estou querendo, assim, desenvolver mais projetos, eu ainda tenho alguns pontos para poder concentrar, mas são várias coisas que eu encontro em comum, e às vezes eu quero relacionar, mas não vai dar para relacionar. Então, assim, é só um projeto mesmo que eu espero que dê certo. Muito bom. Muito legal. Tem uma escritora que chama Nízia Floresta também, eu acho que foi seu ponto de referência, né, que é de Natal, Rio Grande do Norte, que foi uma poeta e uma mulher também, um período, acho que próximo da senhorinha, que ela também fez uma revista e que existe já estudos sobre ela. Se você fosse aprofundar sobre isso, acho que talvez seria legal também você pegar esses trabalhos sobre Nízia Floresta para tentar estabelecer alguma relação. Estou muito contente com essa mesa, foi mesmo um bom encontro, né, como diz Spinoza, aqueles que aumentam a nossa alegria, né, nossa potência. Vocês, os colegas, têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no bate-papo. É isso aí, Joelma. Vida longa pesquisa, é muito legal ver as meninas aqui pesquisando, né, iniciação científica voluntária, 2 pesquisas, 3 pesquisas, o espaço para elas poderem falar um pouco.